Paz, meu irmão, tudo bem? Você está prestes a ouvir uma palavra poderosa do Senhor. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas e se inscreverem no nosso canal. Que Deus te abençoe. Amém, meus irmãos? Graças a Deus por esse tempo de adoração. Deus é lindo. Bom que já teve o... Valeu, Andrezão. Já teve o ponto de partida com essa música que a gente acabou de cantar, né? Do Senhor queimando os outros amores. E a gente vai falar sobre isso essa noite. Abre comigo o livro do profeta Jeremias. Essa irmã da mídia tá demais, hein? Essa aqui dá o sangue, hein? A gente vai ler a partir do versículo 1, mas eu vou me ater aos 7 e 8 só. Vamos orar antes? Senhor, com o coração muito grato ao Senhor pelos diversos benefícios do Senhor, pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas, pelo sangue do Senhor que está sobre nós, que nos faz sermos do Senhor, por esse Espírito que em nós mora e que tem ciúmes ardente de cada um de nós, buscando sempre, como o Senhor buscou em toda a história, queimar todos os altares e os amores a outros deuses, que a gente cria ao longo do caminho, que a gente constrói e ergue no nosso coração. Que nessa noite, mais uma vez, o Senhor venha nos salvar de nós mesmos e nos livrar de tudo aquilo que inventamos. Porque como está escrito em Eclesiastes, o Senhor criou o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Então, Senhor, mais uma vez, muito obrigado, porque dependemos do Senhor para continuar e permanecer. Dependemos do Senhor para herdarmos, alcançarmos, conseguirmos, chegarmos até o fim da história. Quantos, né, Senhor? Quantos começaram super bem, eram pessoas que a gente dizia que nunca iriam te abandonar. Mas o fogo apagou, o coração esfriou, e eles acabaram te abandonando. Não queremos só começar, Senhor, queremos permanecer e chegar até o fim. Nos ajuda, porque sozinho a gente não vai conseguir. Fora do Senhor a gente não pode coisa nenhuma. Mas se estivermos ligados e dependendo do Senhor, que é a videira verdadeira, iremos não só chegar, mas enquanto a gente prossegue para o alvo, a gente vai produzindo fruto, e esse fruto vai permanecendo para a glória do seu nome. Assim seja, e graças a Deus. Vamos lá, irmão, a gente lê junto? Fala assim, Deus falando, né? O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Os seus filhos se lembram dos seus altares e dos postes da deusa Zerá, junto às árvores frondosas, sobre as colinas elevadas e nos montes do campo. Povo de Judá, vou dar os bens de vocês e todos os seus tesouros como despojo, e vou fazer o mesmo com os seus lugares altos por causa do pecado em todos os seus territórios. Você terá de abandonar a herança que eu dei para você. Farei com que você sirva aos seus inimigos numa terra que você não conhece, porque o fogo que você acendeu na minha ira vai queimar para sempre. Assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto e não vai ver quando o bem vier. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Agora, bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor.
Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Só até o 8, Sérgio. Contexto, irmãos. O povo de Judá estava vivendo uma bela de uma miséria espiritual e relacional com Deus. Aqui o povo já tinha herdado a promessa, tá? O povo já tinha entrado na terra de Canaã, já tinha tomado posse, já estava vivendo a bênção de Deus. E eu falei de manhã, e eu repito, Deus, irmão, como a gente leu, Ele é capaz de amaldiçoar a bênção que Ele dá. Malaquias fala isso. Deus amaldiçoa a bênção que Ele deu. A gente não leu Ele falando? Eu vou expulsar vocês da herança que eu mesmo dei para vocês. Ou seja, aquilo que eu mesmo dou, eu mesmo posso tirar. Então, o povo já estava na terra há um bom tempo, só que eles vinham daquela, né? E aqui, irmão, quando a gente fala do povo, né? A gente vai falar do Adão, da Eva, normalmente a gente se refere sempre a aqueles bobos, né? Como que foram enganados assim, como que o Sansão, aquele vacilão, foi enganado. Mas, irmão, retrata eu e você. O que é que causa as lutas, né? Diz lá o apóstolo Tiago, são os desejos que combatem dentro do nosso coração, são as nossas vontades. Então, cada um aqui tem o calcanhar, cada um aqui tem a fraqueza, e muitas vezes a fraqueza é aquilo que a gente mais quer, normalmente é aquilo que a gente mais deseja, mas não é sinal de que Deus não possa dar, só é um sinal de que Deus vai trabalhar um pouco mais nesse canto, até te deixar no prumo para poder receber. Então quando a gente fala o povo de Israel, aquele povo reclamão no deserto, ele só retrata eu e você em alguns momentos. Porque quando a coisa aperta, irmão, é quando a gente mostra quem a gente é e o que é que está dentro de nós. É quando o negócio fica difícil, é quando o fogo começa a queimar, que sai para fora o que realmente a gente é. Não é quando está tudo bem. Quando está tudo bem, irmão, a gente mantém aquela coisa de boa. Mas a fé e a confiança, ela se prova muito mais nos tempos de dificuldade do que nos tempos de bonança. Então o povo vinha dessa, né? Altos e baixos, né? Eles pecavam, aí, aliás, só um detalhe, quando eles entraram nessa promessa, o Senhor falou, prestem atenção para vocês não ficarem imitando os costumes dos vizinhos aí. Não imitem os costumes dos povos vizinhos. Eles começaram bem, mas daqui a pouco foi infiltrando, aos pouquinhos. Daqui a pouco eles estavam construindo altares nos lugares altos para outros deuses. Aí eles pecavam, a desgraça vinha, aí eles clamavam, pediam misericórdia, Deus levantava juízes, né, Débora, Sansão e etc. E aí eles eram restaurados, mas daqui a pouco eles voltavam para o buraco, e vinha nesses altos e baixos. Aqui já no profeta Jeremias, irmãos, passou-se rei Davi, Salomão, os juízes, e o povo está nessa. Está nesse buraco. Aqui o Senhor começou através do irmão Jeremias a profetizar para o povo dizendo, vocês estão demais, hein? A hipocrisia de vocês está demais. Porque vocês vêm no templo, vocês me sacrificam, vocês sacrificam para mim no templo, mas depois vocês vão lá sacrificar também para outros deuses. O povo estava tão, irmão, tinha gente que estava sacrificando até o próprio filho para outros deuses. O povo vinha, o social do país, estrangeiro sendo maltratado, órfão e viúva não sendo amparados.
Então estava um caos geral. Por quê? Porque eles se esqueceram de Deus. E pode ver, irmão, quando a gente se distancia de Deus, é um efeito dominó. Primeiro dominózinho é a intimidade e o relacionamento com Deus. Depois vai pum, 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 pum. Batendo um monte de área da nossa vida. Por quê? Porque o principal não está bem. E o povo, além disso, estava daquele jeito. Buscando confiança não mais em Deus, a segurança, o consolo, o conforto, a proteção. O povo não estava mais buscando em Deus, mas em outros países. Em específico no Egito, na Babilônia. No Egito, irmãos. O país do qual Deus tinha libertado o povo. E aqui eles estavam buscando auxílio, ora no Egito, ora na Babilônia. Babilônia que a gente ouviu há umas semanas atrás, falando do rei que abriu os seus tesouros para o inimigo chegou, viu tudo que ele tinha. Aí veio depois a profecia de Deus. Vai chegar um tempo que esse povo aí, a Babilônia, vai chegar e tomar tudo de vocês. Sabe, irmãos? Quando a gente... a gente leu. O problema não está em confiar em pessoas. O problema está no que a gente leu. Maldito é aquele que confia no homem, que faz do braço da carne o seu braço, vírgula, e se desvia do Senhor. Você pode precisar de muita coisa e confiar em muita coisa, contanto que a sua confiança primordial inicial seja Deus. Porque Deus ora vai fazer o sobrenatural e ora Ele vai fazer sobrenaturalmente o natural na sua vida. É a gente discernir se a gente vem depositando mais a nossa esperança em Deus, se a gente vem esperando no amor de Deus, ou no desespero para arrumar uma saída. Aqui, irmãos, no tempo de Jeremias, o povo já tinha sido dividido. O reino, povo do norte, povo do sul, povo de Israel, povo de Judá. E o povo de Israel, aqui era Judá, que a gente leu, mas o povo de Israel já tinha sido dizimado. A Síria já tinha vindo e levado embora e destruído. E o povo de Judá ainda estava perdurando mais um pouquinho. Só que eu já te falo logo. Não ouviram o que Deus falou. E tudo que Deus falou por meio do profeta Jeremias aconteceu. A Babilônia depois veio, destruiu tudo e levou o povo cativo para lá. E lá eles viveram por 70 anos. Sabe, irmãos, por que é que Deus fala antes? Por que é que a gente vem aqui e ouve? Por que é que a gente pode ir na nossa casa, abrir as escrituras e ler? Para a gente se prevenir, irmão, de qualquer mal que nos acometa. Tudo vai ser decorrente à nossa desobediência? Não. Mas tem a circunstância que vem como resultado da dureza do nosso coração. Por que é que o povo foi para a Babilônia? Simplesmente, irmãos, porque eles ouviram e não se submeteram ao que Deus falou. Um dos pecados do povo é que eles estavam zombando dos profetas que Deus mandava. Prenderam Jeremias. Sabe aquela coisa que está escrito? Se hoje vocês ouvirem a voz, não endureçam o coração. O povo, além de estar perdido, ainda estava com o coração duro. Porque a palavra não entrava. Eles só ouviam e assimilavam. Mas eles não se convertiam. Eles não se submetiam. Eles não se arrependiam.
E aí vinha o resultado disso. E é porque Deus é mau, irmão? Por trás de todo dever, irmão, o que tem é uma promessa de Deus. O dever não... O fim do dever que a gente tem diante de Deus, não é o dever em si. Mas é o que está por trás disso. A gente não leu? Bendito é aquele que confia no Senhor. Bendito. Aquele que confia no Senhor, a pessoa que confia no Senhor, é bendita, é abençoada, é uma sortuda. Porque ela confia no Senhor. Não é confiar, a gente precisa confiar no Senhor só por confiar. Não, irmão. É porque a confiança estando no Senhor, ela nos garante alegria. Ela nos garante paz. Ela nos garante a solução no tempo certo. E a solução de forma oficial, irmão. Para o povo ter buscado confiança no Egito e na Babilônia, era porque tinha motivo. Para eles terem começado a pensar, vamos se aliançar com esses países, para a gente ficar aqui bem protegido. Eles tinham motivo. Eles eram um povo pequeno, em comparação ao Egito e à Babilônia. Então eles precisavam de segurança. E muitas vezes eu e você precisa de certas coisas. E o que nos leva a buscarmos esperança e confiança em outras coisas é a necessidade que temos. Sabe, irmãos, nem toda opção no meio do seu caos e do seu problema é de Deus. Nem toda opção que aparecer diante da sua situação ruim é Deus enviando. Quantas vezes, irmãos, não foi uma, nem duas, nem três, várias. Eu dava glória a Deus, porque eu tinha escapado de uma certa situação, e depois ela voltava, e eu não entendia. Mas por quê? Porque eu achava que a primeira saída que aparecia era Deus. E muitas vezes não foi. Muitas vezes as múltiplas escolhas, os múltiplos caminhos que aparecem para a gente, não tem nada a ver com Deus. E aí a coisa se soluciona no momento, mas depois ela volta. Por quê? Porque não veio da forma oficial. O socorro não veio do jeito oficial de Deus. Muitas vezes era para ter esperado mais. Muitas vezes era para ter crido mais. Muitas vezes era para ter aguardado. Só que na necessidade e na bagunça da vida, a gente acaba se agarrando a qualquer galho que aparece. E muitas vezes Deus quer nos levar mais embaixo. Não é, Lázaro? Muitas vezes Deus quer esperar feder o negócio. A Maria e a Marta precisavam desse tempo. Desse tempo de... Não, ele vai chegar, ele é o amigo do nosso irmão. Ele tá chegando aí. E não chegou, irmão. Demorou 3 dias. E não é porque pegou trânsito, não. Porque quis. Só que nesses momentos, quando passou do nosso tempo, é quando a gente prova onde é que está a nossa confiança. Aí mesmo que Jesus chegando lá, depois, Senhor, por que você não veio? Agora é tarde demais. Que, mano, é tarde?
Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, vai viver. E aí o Senhor vai lá e faz a obra atrasado, entre aspas. E o nome dele é glorificado. E aí a gente vê que ele chorou. Muitos falam que era porque ele amava muito o Lázaro. Eu lendo, difícil eu concordar com isso, irmãos. A incredulidade que estava cercando ali o ambiente era tanta. Nem com Jesus ali o povo estava crendo. Nem quando ele pediu para tirar a pedra. Mas por quê, irmãos? É quando a angústia está demais. É quando o sofrimento elevou o nível da nossa alma. E a gente não consegue mais assimilar, não consegue mais confiar, não consegue mais saber onde é que a gente se apoia. Por que aquele que confia é como uma árvore que foi plantada perto das águas, que estende as suas raízes para o rio? Porque é necessário a gente estar bebendo dessa água constantemente, irmão, para se manter belo e dando fruto, mesmo diante do calor, mesmo diante da seca. Por que é que muitas vezes a gente não consegue crer na bagunça e no caos que está a nossa vida? Porque os pensamentos, irmãos, as muitas vozes, as vozes internas, as vozes externas, as vozes das pessoas, as vozes do diabo, é muita mentira para a gente administrar. Você precisa mais da água. Valeu, Andrezão. Você precisa mais da água no calor do que quando está fresquinho. Você precisa muito mais de beber água quando a coisa está seca do que quando está de boa. Só que a gente faz o contrário, irmão. A gente busca a Deus quando a coisa está de boa. Agora, quando a coisa fica difícil demais, eu estou falando difícil, irmão, não é o médio, não. Difícil, negócio está estourando a tampa da panela. Que é quando não tem mais força. A gente se perde. A gente é tomado pela angústia. E não consegue se voltar e se virar para Deus. Lembra quando Jesus já estava para quase ser entregue e ser morto, e os discípulos já estavam vivendo tudo aquilo, e Jesus foi orar, estava angustiado, estava triste na alma, lá no jardim do Getsêmani, e ele convida também os discípulos para orar. Vem Pedro, Tiago e João, eu vou ali para frente orar, orem comigo aqui, vigiem comigo aqui. Por 3 vezes ele encontra os discípulos dormindo, irmãos, de tristeza. É quando a gente não consegue mais nem buscar a Deus. Tamanha tristeza. Só que o Senhor foi enfático quando ele falou: olha, o espírito está pronto. A natureza de vocês que é fraca. A carne que é fraca. Mas o espírito está pronto. Prestem atenção. Vigiem e orem. Para que vocês não entrem em tentação. E aí o Pedro não fizeram conforme o Senhor tinha dito. A tentação veio e o Pedro não aguentou, sacou a espada e cortou a orelha.
Diante das tentações, irmãos, a gente sempre vai ter opções. Na maioria das vezes a gente sempre vai ter múltiplas opções. Ou é o Egito, ou é a Babilônia, ou é Deus. Ou são coisas, ou são pessoas, ou a gente se volta logo para Deus. Ou é em nós mesmos, ou é em Deus. A nossa confiança e esperança vai sempre estar brigando por um espaço no nosso coração. Quando diz que ele queima outros amores, é que ele não se conforma em a gente entrar no templo dele, adorá-lo, sacrificar para ele e depois virar as costas e buscar e confiar e adorar outras coisas. Ele não admite, ele é o Senhor. Não é só para ele dizer que ele é o Senhor. Ele é o dono das nossas vidas. Ele é aquele que nos resgatou. E que a gente precisa constantemente estar lembrando. Em Efésios 6 não fala que o capacete da armadura de Deus é a salvação? É o que protege a nossa mente e os nossos pensamentos, e a gente lembrar quem é que nos salvou, quem é que vai nos salvar de novo. O apóstolo Paulo, ele enfrentou, irmãos, uma situação que ele falou que foi acima da força dele. Quer ver? Põe aí pra gente, Sérgio. 2 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 3. Vamos ler um pouquinho mais para baixo. Pode ir pro 5, Sérgio. 7. 8. Aí. Versículo 8, irmãos. 2 Coríntios 1, 8. Não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio lá na Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar. Não foi só uma vez, irmãos. Ele sempre vai continuar nos salvando. O ruim é que a gente, no momento que precisa se lembrar disso, do capacete da salvação, a gente não traz à memória o que traz esperança. Mas a gente começa a pensar e a matutar muito sobre o que está acontecendo, e pouco sobre quem Deus é. Ele nos salvou, e nós temos acreditado que Ele Ele continuará nos salvando. Não fala que o justo vive muita tribulação, mas de todas elas o Senhor o livra. O livramento do Senhor é garantia. O texto, irmão, pode parecer bonito, né? O que confia é como uma árvore plantada. Mas a confiança não é fácil. Confiar de todo o coração não é algo simples e fácil. Enfrentar o dia mau, ou o dia das armadilhas do diabo, é só com a armadura, irmão. É com a espada da palavra. Está tudo em dia. Olha só, a armadura, ela é um conjunto bem organizado. É a salvação, é a justiça, é a verdade.
é o zelo para propagar o evangelho, é a espada do Espírito ou a palavra, é tudo estando em dia, é quando a gente vive o que a gente cantou. Eu sou responsável para essa chama não apagar, independentemente da situação. Eu sou responsável para ir buscar a lenha, para que Deus desça ao fogo e ele não se apague do meu coração. Mesmo as coisas estando sem o meu controle. Mesmo como o apóstolo Paulo falou, as coisas ultrapassando a minha força. A responsabilidade, irmãos, de vigiarmos, orarmos, permanecermos, é nossa. Porque está escrito que a tribulação, ela gera perseverança. Ela nos empurra para a gente continuar. Ela nos leva a ter paciência em meio da pressa da coisa se resolver logo. E aí depois ela traz experiência. A tribulação depois traz experiência e depois esperança para a gente. Você vai poder dizer o que é que Deus fez. Como Deus já falou aqui, nós somos o milagre de Deus. E nós poderemos depois contar, devido à experiência, que a esperança em Deus nunca vai ser frustrada. Nunca vai ser frustrada. Aquele que deposita sua esperança e confiança em Deus jamais se frustrará. Ele sempre verá a vitória de Deus. Só que a gente leu também que aquele que não confia, ele é um arbusto solitário no deserto. Ele não vai ver nem quando quem vier. Sabe aquela coisa, irmão? O que você deseja tanto, você pensa que é o que você precisa para ser feliz. Mas não é. É a ilusão. É a mentira da sua mente. É a mentira que contam. É a mentira que você vê no Instagram. Imaginar que a alegria que te falta está em coisas, está em estilo de vida. Nunca, irmãos. Sabe aquela coisa, obter, tipo Abraão, né? Obter pelos caminhos errados. Deus diversas vezes falou para o povo, se eles confiassem no Egito, seria como se eles estivessem se apoiando numa lança. A mente fala, não, pode ir lá que é bom, hein? Ali vai te segurar bem, hein? Ali dá para você confiar. Aí na hora que você se apoia, pum, fura sua mão. Toda tentativa da gente esperar e confiar em coisas e em pessoas vão mais nos prejudicar do que nos fazer bem. Toda tentativa de substituirmos o lugar de Deus vai nos ferir. E aí quando o bem chegar, a gente não vai nem ter acesso. Porque a gente vai estar solitário no deserto. Esse é aquele que se desvia do Senhor e busca confiar em esperar em outras coisas. O compromisso e a responsabilidade, meus irmãos, é nossa, de estendermos as nossas raízes até essas águas e dela bebermos. Uma árvore não vive sem água. Principalmente a de baixo, que é da onde a raiz pega. Se ela tiver bebendo da água de baixo e não tiver água de cima, que é a chuva, tá tudo bem. Porque vale mais a água que corre do interior da árvore do que aquela que vem da circunstância externa. Não é à toa que o Senhor falou que aquele que cresce nele receberia uma fonte
de águas vivas do seu interior. Não é à toa que o Espírito Santo é comparado com a água. Não é à toa que o apóstolo Paulo falou que dele nós temos bebido, do Espírito. Porque muito mais vale a água que corre do nosso interior do que a situação, do que a chuva que desce no exterior. Quando a coisa está boa, irmãos, é uma delícia. Eclesiastes fala, se o tempo está bom, aproveita. Mas se o mal chegar, considerem. Por quê? Porque o principal não é o que acontece ao redor da árvore, mas o que está acontecendo dentro dela. Ela foi intencional e estratégica, irmão. Ela foi plantada perto das muitas águas. Por quê? Porque ela sabia, se ela estivesse ali perto, ainda que a seca chegasse, e ela continuasse bebendo dali, ela permaneceria. E permaneceu o que, irmão? A gente leu que ela permanecia dando fruto, mesmo na seca. Ela permanece com os pés calçados com zelo para propagar o evangelho, mesmo em meio à dificuldade. Ela permanece sendo capaz e tendo uma palavra de bênção e de ânimo para quem precisar. Por quê? Porque ela está bebendo da água. Ela permanece sendo capaz de servir e pensar em outros, mesmo não estando vivendo um tempo favorável. Por quê? Ela está bebendo da água que corre no interior dela. Essa água sustenta. Essa água gera fruto. Essa água continua fazendo a gente viver. A questão é se estamos vivos ou não. Se o que dita a nossa força são as circunstâncias ou a nossa confiança em Deus. Se o que tem guiado os nossos dias é a nossa fome, como a gente cantou, tem sido a circunstância ou a nossa dependência dele. Porque aquele que espera no amor de Deus, pelo amor de Deus, esse não vai ficar enganado. Tudo é sobre ele, irmãos. Tudo é sobre ele, inclusive a nossa vida. Por isso que antes dele estabelecer as promessas, ele estabelece os deveres. E a gente só acessa aquilo que a gente tanto quer, quando a gente estiver em dia com os nossos deveres. Dever de todo aquele que segue Jesus é básico. Deixar de ouvir só e praticar aquilo que ouve. O povo ouviu demais, mas desprezava tudo aquilo que vinha de Deus. Que a gente não seja como o povo, que eles sejam só um exemplo para a gente do que não fazer, para a gente herdar as bênçãos de Deus. Bendito é o que confia no Senhor. Eu encerro, irmãos, lendo com você Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Ó que lindo. No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Tinha trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Sabe, irmãos, pode parecer que a sua vida esteja como a terra, antes de a gente ver essa beleza toda.
sem forma, vazia, aleatória, sem você entender nada do que é isso, sem você não ver coerência nenhuma, beleza nenhuma na situação, na vida, no coração. Mas o caos da sua vida, irmão, não surpreende Deus. A bagunça que o seu coração está, não deixa Deus surpreso. Ele continua pairando sobre isso. Ou em Ezequiel, quando Deus mandou ele lá para o vale dos ossos secos, que Deus perguntou: Ezequiel, esses ossos eles podem voltar a viver? E o Ezequiel falou: o Senhor é que sabe. Então profetiza. E aquilo tudo, irmão, que estava morto, que estava sem coerência nenhuma, começou a ganhar forma, como o planeta que a gente vive. Diante do quê? Da mesma coisa. Diante de uma palavra, diante da palavra do Eterno, as coisas começam a ganhar forma. As coisas começam a ganhar beleza. As coisas começam a ganhar coerência, cor. Haja luz, ouve. Aquela treva acabou. A terra que estava sem forma, que estava vazia, começou a ficar povoada, ganhar sentido, ganhar inteligência e sabedoria de Deus. Os ossos sem esperança nenhuma, secos já, diante da palavra de Deus começaram a ganhar forma. Osso junto com osso, carne crescendo, tendão, nervo, diante da voz de Deus. A bagunça e a aleatoriedade da nossa vida não é surpresa para Deus. Ele, mediante a palavra dele, nos conserta, nos faz viver o novo e a novidade nele. E eu termino falando de Jó, que disse que ainda que uma árvore tenha sido cortada, ainda que as suas raízes tenham envelhecido, ao cheiro das águas, essa árvore volta a brotar, essa árvore volta a crescer, essa árvore volta a viver. Não é surpresa para Deus, irmãos, a morte, a dificuldade, o sofrimento e a angústia que a gente vive. Ele continua como ele andou lá por cima das águas, enquanto estava acontecendo a tempestade. Para os discípulos, motivo de espanto. Para ele, só era o chão para pisar. Em outra ocasião, de novo, tempestade para os discípulos de espanto. Para Deus, canção de ninar para dormir. Então, irmão, para Deus não é nada novidade, inclusive como eu e você possam se sentir. As angústias, os sofrimentos, não é novidade para Deus, porque basta ele entrar no barquinho e falar: pode sossegar tudo aí, e as coisas voltam ao seu lugar, e você vive a experiência, e você ganha a maturidade, e você volta os olhos para aquele que está acima de todas as coisas. Amém, irmãos? Vamos louvar o Senhor.